Fala pessoal, tudo beleza? Sou o Pedro Coelho e sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube. Se você não está inscrito, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu subir conteúdo novo você vai ser devidamente notificado. E no vídeo de hoje eu vou tratar sobre uma decisão recentíssima veiculada ontem na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e que se relaciona com um dos temas mais importantes do processo penal, em especial da parte inicial do processo penal. É um tema muito interessante, relevante para sua preparação e que a gente analisa justamente quando estuda e aprofunda sobre investigação criminal, a fase investigativa ou investigatória da persecução penal. E que tema é esse? É arquivamento. Pessoal, regularmente você se depara com a situação de arquivamento de inquérito policial. Apesar de correta, essa designação ela não está totalmente completa, totalmente, como é que eu posso dizer, adequada. Por quê? Porque o mais assertivo, o mais correto seria trabalhar com a ideia de arquivamento de elementos de investigação. Por quê? Porque o procedimento do arquivamento, ele não é previsto exclusivamente para inquérito policial. Ele é, por exemplo, também a ser observado, ele deve ser observado, por exemplo, em relação ao PIC, o procedimento de investigação criminal regulamentado pela Resolução 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. E é justamente esse o caso, o pano de fundo, que nos leva ao julgado de ontem, veiculado na primeira turma, conforme eu disse, no mandado de segurança 34.730 de relatoria do ministro Fux. E o que é que se discutia nesse mandado de segurança? Fundamentalmente, o Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público no Maranhão, havia sido instaurado dentro do MP um PIC, um procedimento de investigação criminal envolvendo uma atribuição originária do PGJ. Nesse caso, pessoal, ao fim e ao cabo, o Procurador-Geral concluiu que aquele PIC, aquele procedimento de investigação criminal, não havia redundado em grau de convencimento acerca da autoria e ou materialidade delitiva, a razão pela qual promoveu o seu arquivamento. E quando a gente estuda a regra do Código de Processo Penal, sobre arquivamento, a gente inexoravelmente vai redundar lá no artigo 28 do CPP, porque arquivamento deve ser compreendido como um ato consensual. Em primeiro, imprescindivelmente a manifestação do titular da ação penal, no caso, o membro do Ministério Público, mas como regra, essa promoção de arquivamento ela não se basta. É preciso submeter ao crivo do Poder Judiciário, que analisará se homologará ou não. Pedro, se homologar, o que é que acontece? Tchau e bênção, o arquivamento vai restar materializado. Só que, de acordo com o 28 do CPP, se o Poder Judiciário entender não ser devido àquele arquivamento, ele vai exercer a chamada função anômala de fiscal da obrigatoriedade da ação penal pública. E, nesse caso, ele vai remeter para o chefe institucional. Então vamos imaginar que um promotor de justiça lá do Maranhão promova o arquivamento. O juiz, ele considerando correto, vai homologar e encerra o arquivamento. De outra sorte, entendendo que aquela posição ela é equivocada, ele vai negar essa homologação e remeter para quem? Para o Procurador-Geral de Justiça. É isso que impõe o artigo 28. Só que perceba que situação engraçada. Nesse exemplo analisado pelo Supremo Tribunal Federal, foi o próprio Procurador-Geral de Justiça quem promoveu o arquivamento do PIC, do procedimento de investigação criminal. Então, será que faz sentido submeter esse arquivamento ao Poder Judiciário? Porque se observarmos o que diz o Código de Processo Penal e em caso de discordância do Judiciário, ele vai remeter para quem? Para o próprio PGJ. Não faz sentido. E por isso, no caso prático, houve o que a doutrina chama de arquivamento interna corporis. Não houve a submissão ou a remessa da promoção de arquivamento do PGJ na sua atribuição originária
para o respectivo tribunal, o Tribunal de Justiça do Maranhão. Ocorre, pessoal, que no Conselho Nacional do Ministério Público houve uma determinação de que essa promoção de arquivamento do PIC fosse submetida ao crivo do Judiciário, em especial do TJ maranhense. E essa situação chegou finalmente ao Supremo Tribunal Federal. E aqui a gente não tem novidade. O que a primeira turma fez no mandado de segurança 34.730, a unanimidade, foi nada mais nada menos que aplicar a sua iterativa e reiterada jurisprudência, indicando justamente que nos feitos de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, não havendo que se falar em formação de coisa julgada nessas situações. Por quê? Porque o fundamento da promoção de arquivamento é insuficiência de elementos de informação, insuficiência de indícios de autoria e ou materialidade, não havendo que se falar em coisa julgada material. O que é que aconteceria? Nada, não seria necessário submeter ao crivo do Poder Judiciário. Bacana. Por quê? Porque em havendo discordância seria tautológico, já que a solução do 28 é remeter para o próprio Procurador-Geral de Justiça. Não faria sentido. É por isso que, excepcionalmente, nesses casos, o STF e o próprio STJ entendem que essa promoção de arquivamento será interna corporis. É verdade que há possibilidade recursal institucional. Nesses casos, pessoal, perceba que a Lei Orgânica do Ministério Público, a Lei 8626, ela prevê e ela permite um recurso interno inominado para o Colégio de Procuradores, mas isso não tem nada a ver com a necessidade de submissão ao Poder Judiciário. Então, a regra, só para a gente estreitar aqui as nossas conclusões, é de que se um promotor de justiça ele promove um arquivamento, esse arquivamento ele precisa ser submetido ao crivo do Poder Judiciário. Concordando e homologando, haverá o arquivamento estabelecido. Discordando, aplicará o 28 e remeterá ao Procurador-Geral de Justiça. Mas se estivermos diante de uma atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça e o arquivamento não fizer ou não tiver o condão de formar a coisa julgada, pessoal, material, mas apenas a coisa julgada formal, essa promoção de arquivamento, seja de inquérito, seja de peças outras de informação, seja do procedimento de investigação criminal, instaurado à luz da Resolução 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, não serão necessários ou não será necessária a submissão ao Poder Judiciário, já que não faria sentido. E agora, o terceiro aspecto, só para a gente fechar com chave de ouro. Há uma única exceção. Caso o Procurador-Geral de Justiça, nesse cenário, queira, por exemplo, fazer uma promoção de arquivamento e o fundamento utilizado tenha o condão de gerar a coisa julgada material, nesse caso será imprescindível a submissão ao Poder Judiciário. Então vamos imaginar que nesse caso concreto, o fundamento da promoção de arquivamento do PGJ fosse efetivamente o quê? Porque ele tinha concluído indubitavelmente que a atuação do investigado tinha se dado sob a cláusula de excludente, tinha sido a conduta atípica, manifestamente atípica. A gente sabe que o arquivamento calcado em atipicidade, sem a menor divergência, tem o condão de formar coisa julgada material. Nessa situação, o Supremo diz, olha, a regra, quando não faz coisa julgada material, nos feitos de atribuição originária do PGJ, o arquivamento ele se dá interna corporis. Só que se houver o interesse em formar a coisa julgada material, apenas com o crivo do Poder Judiciário ela se materializar. Não faz sentido, diz o Supremo Tribunal Federal, autorizar a formação de uma coisa julgada material sem a palavra do Poder Judiciário. Então essa é uma única exceção. Fique esperto.
Tem a regra absoluta do artigo 28, tem a exceção estabelecida nos feitos investigativos originários do âmbito do Procurador-Geral de Justiça e, por fim, a exceção da exceção. Nesse caso, não haverá a prerrogativa de arquivamento interna corporis se o fundamento utilizado para o arquivamento tiver o condão de formar a coisa julgada material. Beleza? Esse é um tema importantíssimo, como a gente viu, julgado ontem, atualíssimo e delicioso para cair na sua prova. Pouca gente domina porque pensa automaticamente na regra do artigo 28, que é importantíssima, mas não é absoluta. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!